Edivaldo Aroeira falando da forma de contribuição para o regime geral de previdência social do contribuinte individual. O contribuinte individual, só para a gente lembrar, ele é o segurado resultante da unificação das categorias anteriores conhecidas como empresário, autônomo e equiparado a autônomo. Então, este segurado, na condição de segurado obrigatório e o regime geral como sendo de caráter obrigatório, ele possui uma obrigação de efetuar contribuições para a Previdência para que tenha acesso aos benefícios e serviços do plano de benefícios da Previdência Social. Essa contribuição é feita aplicando-se uma alíquota ao que nós chamamos de salário de contribuição, que para o contribuinte individual, de acordo com o plano de custeio da Previdência Social, no caso, de acordo com a Lei 8.212 de 91, é a remuneração oferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício da sua atividade por conta própria. Então, à medida que o contribuinte individual exerce uma atividade e recebe uma remuneração, sobre essa remuneração, a que chamamos de salário de contribuição, se aplica uma alíquota para a contribuição à Previdência Social. Essa contribuição, assim como os demais segurados, tem um limite mínimo e limite máximo. No caso do limite mínimo, de acordo com o plano de custeio da Previdência Social, no caso de acordo com a Lei 8.212, é o salário correspondente ao piso salarial da categoria ou, inexistindo esse, o salário mínimo. E ele tem como o máximo ali, ou seja, como limite máximo, um valor estabelecido pelo Ministério por meio de portaria publicada anualmente, que para o ano de 2019 está no valor de R$ 5.839,45. A diferença desse limite para o contribuinte individual em relação ao empregado, por exemplo, ou o empregado doméstico ou o trabalhador avulso, é que, no caso do limite mínimo, não há uma proporcionalidade em dias e horas trabalhadas. Se ele trabalhar, mesmo que seja um único dia no mês, a contribuição dele não poderá ser inferior ao salário mínimo. E o contribuinte individual, ele tem também alíquota diferente em função da forma de prestação de serviço e não do valor que ele recebe. Pois se ele presta serviço, por exemplo, a pessoa física, ou então quando ele exerce uma atividade por conta própria, essa contribuição para a Previdência Social recebe uma alíquota de 20%. Então, em regra, o contribuinte individual tem como contribuição para a Previdência a aplicação de uma alíquota de 20% sobre a sua remuneração. Porém, quando esse contribuinte individual presta serviço a uma empresa em geral, essa contribuição não é de 20% sobre o salário de contribuição, mas sim de 11%, diferenciando daquele que presta serviço por conta própria. Além dessas alíquotas, o contribuinte individual também pode, escolhendo abrir mão de algum benefício da Previdência Social, por exemplo, no caso, abrindo mão da aposentadoria por tempo de contribuição, ele pode aderir ao que chamamos de plano simplificado e mesmo prestando serviço por conta própria, ele poderá pagar com um alíquota de 11%. Mas nesse caso ele terá direito a todos os benefícios da Previdência Social, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição. E existe também aquele caso que nós chamamos de microempreendedor individual, que este contribui para a Previdência com alíquota de 5% sobre o salário mínimo. O contribuinte individual, para fazer a sua formalização da contribuição, ele tem a diferenciação em relação também à forma de prestação de serviço. Quando ele faz a sua prestação de serviço por conta própria ou presta serviço à pessoa física, ele fica encarregado de fazer as suas próprias contribuições para a Previdência Social. Quando ele presta serviço para uma empresa, no caso, a empresa se encarrega de fazer essa retenção, ou seja, de fazer o desconto e o repasse dessa contribuição para a Previdência Social, informando esses valores e essas contribuições no Cadastro Nacional de Informações Sociais, ou seja, no CNIS, por meio da GEFIP, alimentando assim o banco de dados para a Previdência Social.